parece que vem um frio, vem alguma coisa que nós ficamos mais assim, quietinho, né? Fica mais assim, um silêncio, vem mais assim, fica mais assim, como diz o pastor Zé Carlos, nós ficamos mais tímido, parece alguma coisa, né? E eu olho para o rosto de um, olho para o rosto de outro aqui, né? E fico vendo assim, Senhor, o que será que essa vida está passando? Será, Senhor, o que essa pessoa hoje está vivendo? Será, Pai, o que ela necessita de Ti, Pai? Porque, Pai, em nome de Jesus Cristo, quando nós chegamos diante da Tua casa, quando nós entramos por essas portas, o que nós queremos, ó Pai, e devemos fazer é esquecer os nossos problemas lá fora e crer e acreditar que quando nós entramos aqui dentro, uma atmosfera pode mudar a minha vida, uma atmosfera pode mudar a tua vida, e essa atmosfera, ela não é da terra, essa atmosfera, ela é dos céus, porque este lugar, quando você entra dali para dentro, já se torna um pedacinho daquele lugar onde eu e você um dia iremos morar. Então, meu irmão, se alegra. Os dias têm sido difíceis, os dias não têm sido bons para ninguém, principalmente nós que somos cristãos. Se nós olharmos as nossas redes sociais e nós irmos lá para o país da Nigéria e poder ver, pastorzão, o quanto aquele povo, pastora, tem sido afligido por servir ao Senhor, tem sido mortos, tem sido oprimidos, igrejas inteiras sendo queimadas com cristão lá dentro, pessoas sendo degoladas, pastor Zé Carlos, na frente dos filhos, por não negar a Jesus. E nós aqui no Brasil que temos essa honra, essa graça de poder estar na casa de Deus, poder glorificar, exaltar, falar do Senhor onde quer que nós estivermos, onde quer que nós fomos. Muitas das vezes nós não temos valorizado isso. Muitas das vezes nós temos nos intimidado. E quem dera eles nos nossos lugares. As igrejas deles não têm fundo bonito, uma luz para clarear, um piso de cerâmica, lá tudo é chão batido, é pedaço de eucaliptos, um barro com folhas, coberto com sapê, com algumas coisas, e lá eles descalços fazem subir poeira no chão quando entram ali dentro para adorar ao Senhor. Volta para casa. Andaram quantos quilômetros, sei lá que foram, para chegar até a igreja para cultuar. E na hora de voltar tem que andar mais tantos quilômetros para voltar. Mas voltam glorificando e exaltando o Senhor de todo o seu coração e de toda a alma. Glória a Deus. Fomos visitar o presbítero Mário sábado, eu e a pastora Luzia. Regiane, que tristeza. Tristeza, tristeza. Dor. De ver um homem que até pouco tempo estava aqui adorando a Deus com o seu violãozinho, cantando os seus louvores da harpa. E eu sempre falo que ir na harpa igual ele, cantar e tocar da forma dele, eu nunca vi. E hoje eu chegar na casa dele, como eu e a pastora fomos lá sábado, e ver aquela situação. E ele pediu, sabe para quê? Para que Deus o leve, o busque. Aquilo doeu no coração na hora que eu fiquei falando isso comigo. Assim, começando pelo, ele falou comigo, na maior fraqueza, ele está fraco. Fraco. E ele leu para mim, passou para mim um Isaías 42, uma parte de Isaías 42 lá que eu fui lendo, ele falou, fui lendo e tremendo que ele me passou. 42:17, não sei diante, sei lá, tremendo a Isaías que ele me passou. E ali, irmãos, eu vi quantas oportunidades nós temos de estar aqui adorando a Deus, glorificando ao Senhor, e muitas das vezes por coisas banais, trocamos Deus por outras coisas.
E quando a gente chega, do nada, quem diria que esse final de ano ele não estaria aqui conosco? Então, irmãos, vamos aproveitar o momento que você tem, a saúde que você tem, a força que você tem, para adorar e para buscar a presença de Deus. Porque Deus, Ele é maravilhoso, mas o nosso amanhã não pertence a nós. O nosso amanhã pertence ao Senhor. Hoje eu estou aqui, domingo que vem, será que eu vou estar aqui? Né? Mas eu tenho que aproveitar esse momento para mim poder dar glória, aleluia, aplaudir o nome do Senhor. Que problema todos nós temos. Se eu for contar para você os meus problemas, vocês vão ficar de boca aberta. E a minha solução está em quê? Jesus. Porque para mim é impossível. Então, só para Ele que é possível. Mas eu creio na impossibilidade de Deus. Eu creio que hoje eu estou contando meu problema, amanhã eu vou estar contando a minha solução aqui. Que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou, mudou a história e mudou meu quadro. E é o mesmo que tem feito isso também na tua vida. E você talvez não está passando disperso aí, não está percebendo. Problemas, pecados, tristeza, angústia, dores, sofrimento, deserto, provas. Se tiver um Deus aqui que não estiver passando nada disso, pode orar porque tem alguma coisa errada. Você está assim com Ele, ó. Não é com Jesus não, com o inimigo. Porque ele só não ataca, não afeta quem está longe dele. Quem está junto com ele, porque quem está longe dele, ele é o tempo todo luta. Então vamos lá, vamos deixar de delongas, vamos para a palavra de Deus nessa noite. É noite de Santa Ceia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 51. Você que pode, você que não está doente, que não está com os filhos no braço, está podendo ficar de pé, fique de pé. Não é reverência ao pastor aqui. O pastor aqui merece reverência de uma. Quem merece a reverência de toda é Jesus Cristo de Nazaré. É um livro muito conhecido, o livro de Salmos. Eu ia pregar lá em Apocalipse, mas hoje de tarde Deus mudou a história. Mudou, vai então, vamos lá, é só que manda. Livro de Salmos 51. Aleluia. Vou dar uma explanada nesse salmo hoje. Glória a Deus. Na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faltou algumas pessoas na igreja de Santa Ceia, mas eu digo mais, que era para a igreja estar mais lotada. Eu digo que a pessoa mais deixa de vir, né? Ninguém sabe o motivo. 51 diz a palavra de Deus. 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Só tem 2 lendo comigo? Vou ler de novo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me, aleluia, completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aleluia. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito Ele não despreza, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Coloca a Bíblia no banco, pega na mão desse irmão da sua direita e da sua esquerda nessa noite. Vamos fazer uma oração como de costume. Aleluia. Pega na mão desse irmão. Sim, meu Pai. Aleluia, Deus. Aperta dele da glória, viu? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Neste momento, Pai, é o momento da tua palavra. É do Senhor falar conosco. Fala comigo como o Senhor já falou, Senhor, nessa tarde. Agora fala com a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu apareça para que o Senhor apareça. Pai, o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Estamos numa noite, meu Deus e meu Pai, de Santa Ceia. Numa noite, ó Pai, onde o acusador de nossas almas, ele vem acusar, ó Pai, de nós, dos nossos pecados, das nossas falhas e das nossas transgressões. Mas sabemos que sobre aquele madeiro, Senhor, o Senhor levou todos os meus pecados. O pecado da tua igreja, Senhor. Todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, meu Pai. O Senhor foi ferido por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Mostra-me a tua glória. Mostra-nos nessa noite, Pai, o teu poder e o teu perdão e a tua misericórdia. Faça de nós, ó Pai, um povo santo, renovado, restaurado para a glória do teu nome. Senhor, Pai, a última Santa Ceia aqui do mês, ó Pai, do ano de 2025. Pai, muito obrigado por ter nos trago nessa noite aqui, por estarmos aqui, Senhor. Pai, faça o teu querer, faça a tua obra nessa noite. Manifesta, meu Deus e meu Pai, a tua glória nesse lugar, Senhor. Senta batendo palma e aplaudindo aquele que é digno de honra, glória, louvor e toda adoração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Como os irmãos sabem, toda vez que eu vou ministrar, eu gosto de um tempo, de colocar uma palavra, aleluia. E a palavra é um título. E o título de hoje é o caminho da volta. Caminho da volta. Volta como assim, pastor? Só volta quem está fora. Só volta quem vai embora. Só volta quem não está presente. Só volta quem já foi. Então é o caminho da volta. Talvez você está aqui, está afastado de Deus, da presença de Deus. Ou talvez você está aqui, está afastado das manifestações da glória de Deus sobre a tua vida, do seu chamado. E Deus nessa noite quer te trazer de volta. Deus nessa noite Ele quer renovar a sua história. Ele quer renovar em nome de Jesus Cristo a sua vida espiritual. Ele quer trazer de volta tudo aquilo a qual o inimigo roubou de você. É um clamor da nossa alma nessa noite. Nós vamos clamar como Davi clamou. E clamar por um arrependimento genuíno, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 51. E quando nós lemos o Salmo 51, nós observamos que ele nos traz um contexto histórico. O Salmo foi escrito por Davi após ele ter pecado contra quem? Betseba e pelas assassinado Urias. E depois disso, ele foi confrontado por quem? Pelo profeta Natan. O objetivo desta noite é levar esta santa igreja a uma confissão profunda e honesta
buscando o que é a purificação, a restauração para a alegria da salvação. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, irmãos, mas estamos perdidos. Estamos aqui, mas estamos com a nossa mente totalmente fora de Deus, desviado dentro da casa de Deus, afastado de Deus dentro da própria casa do Senhor. Mas como assim, pastor? É isso que o inimigo está fazendo. Ele te traz aqui para dentro da igreja, permite você vir, você vem, mas chega aqui, você não tem mais o desejo como você tinha no primeiro amor, de exaltar, glorificar ao Senhor como dantes. Mas nessa noite nós vamos ver aqui no Salmo 51 a queda de um herói, a queda de um homem, a queda de um ser, a queda de uma pessoa que era rei, a queda de uma pessoa que Deus o concedeu de tudo. Um homem a qual, quando saía à rua, se fosse no tempo hoje, se tivesse naquela época celulares para bater fotos, todos, pastor, queriam tirar uma foto com Davi, uma selfie com Davi. Esse é o meu ídolo, esse é o meu rei, esse é aquele que matou o gigante, esse é aquele que com as suas próprias mãos ele matou um leão, esse é aquele que quando estava cuidando das ovelhas malhadas do seu pai, o urso veio e ele o matou. Então não estamos falando da queda de uma pessoa normal, não. Vamos falar aqui da queda de um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Para mim e para aquelas pessoas da sua época, ele era um rei. E o cenário ali de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, é que ele cometeu um grande pecado, um pecado terrível, pecado, sabe, complexo de não receber a misericórdia de Deus. O quão grande foi o pecado de Davi. E o pecado, amados, ele alcança em nossos melhores momentos e em nossas melhores fases. Quando nós pensamos que estamos bem, quando nós pensamos que estamos por cima, quando nós pensamos que estamos num bom trabalho, estamos num excelente casamento, estamos vivendo algo sobrenatural na nossa vida ministerial, nós não vigiamos. É aí que o inimigo vem. Ele nos toma e nos pega de uma forma de surpresa. Porque quando nós estamos muito bem, nós não queremos mais jejuar, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais buscar a presença de Deus. Então o que acontece? O arrependimento, ele começa com aceitação divina. Ele aceita quando nós repreendemos. E Deus, com a sua infinita misericórdia, ele vem com a sua aceitação e perdoa os seus pecados. E perdoa os seus pecados. Aleluia. E essa palavra, amados, este salmo, ele não justifica assim a forma que Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele não escreveu de qualquer maneira, ele não escreveu de qualquer forma, ele não foi na presença de Deus simplesmente com palavras vãs, mas com uma oração de quebrantamento, provando que o arrependimento é o único caminho para o perdão e a recuperação da minha vida e da sua vida espiritual. Foi por isso que ele entrou em tal desespero ali a pecar. Davi, ele entende que o pecado ele destrói a alegria, e que
que a religião formal, ela não tem respostas para nós. Aí vem o desespero. Ele começa a buscar algo que só Deus pode dar. E o que só Deus pode dar para mim e para você? Um coração novo, um coração purificado, um coração a qual ele pode entrar e fazer morada e começar a mudar novamente a minha história e a sua história. O Salmo 51, ele nos mostra que o arrependimento é um processo que envolve a mente, o coração, envolve a minha vontade e a sua vontade de mudança. Por isso nós temos que aprofundar cada dia mais numa confissão honesta com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, não peça justiça. Clama por misericórdia. Aleluia. Davi, momento algum, ele não argumenta a sua inocência. Ele faz o que ele apela apenas a natureza de Deus e fala com Deus: Senhor, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados. Quando eu peco, quando você peca, como tem sido a sua oração diante de Deus? Você tem justificado ao Senhor pelos seus erros, pelas suas falhas, ou você tem feito Davi, se jogando diante de Deus e falando: Senhor, eu errei, eu pequei. Aleluia. Davi, ele usa 3 termos para o pecado: transgressão, iniquidade e o pecado, mostrando o quê? Que ele confessa a ação, ele confessa a perversão e ele confessa a condição do seu ser. Eu quero dizer para vocês nessa noite: o verdadeiro arrependimento, aleluia, não se baseia no merecimento, mas na graça que vem do alto, na graça que vem de Deus, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como é a sua vida, a sua história, a sua situação, mas é dessa forma que Deus trabalha. Embora ele ter ferido Betseba, ele ter mandado matar Urias, ele, em momento algum, ele se negou a isso. Em momento algum, ele não se escondeu atrás do outro. Por quê? Quando eu peco, quando Davi peca, primeiramente ele está pecando contra o próximo, está pecando contra Deus primeiramente, ele está pecando contra o Senhor. Embora ele tenha feito, que Betseba, o que ele fez, com Urias, o que ele fez, ele ainda continua declarando: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Porque, amados e queridos irmãos, todo pecado é, em sua essência, uma quebra de lei, uma quebra de comunhão com o nosso Deus. Porque muitas das vezes nós estamos pecando, a fulano não está vendo, ciclano não está vendo, mas muitas das vezes nós esquecemos que o olho dele é como chama de fogo. O olho dele está em todo lugar, contemplando tudo, vendo tudo, nos vigiando a todo instante, nos vigiando a todo momento. Se focarmos, amados, se eu e você focarmos só no horizontal, se nós focarmos só aqui, a pequena do fulano, sei lá, deixa pra lá. E
Porque quando você plana, deixa para lá. Mas o nosso arrependimento ele é superficial. Nós também temos que ver e focarmos no dano que ele faz. Vertical. Porque lá em cima há um Redentor. Lá em cima há um Deus que o tempo todo está contemplando a minha vida e contemplando a sua vida. Nós temos que reconhecer a raiz. Davi, ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Ele fala: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedestes a minha mãe. A implicação desse texto diz que ele sabe que precisa de uma mudança na sua essência. Não apenas um ajuste de comportamento, não. Muitas das vezes nós precisamos mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida, mudar o nosso jeito de ser, porque muitas das vezes nós temos esquecido que nós hoje somos dessa terra, mas nós não iremos viver nessa terra. Nós já temos um lugar preparado lá no céu para mim e para você. Mas nós temos nos dias de hoje esquecido disso. Estamos vivendo a romper. Oh, igreja, nós não podemos culpar a circunstância. Precisamos confessar que somos pecadores por natureza e por escolha. Nós pecamos por escolha, por vontade própria, por desejo próprio. Meu Deus. Nós temos que buscar pela purificação. Nós temos que buscar pela nossa renovação espiritual, nosso interior. Muitos estão morrendo, aos poucos as igrejas estão esvaziando, porque as pessoas têm medo de pregar a verdade. Aí as pessoas acham que tudo é natural, que tudo elas vão ter. Eu posso tudo, faço tudo. Um dia eu estou na igreja amanhã, escutando louvor na minha casa. No outro dia eu chamo os amigos para minha casa. Chega lá o taco, Luísa, pacote, taco, funk. Aí no outro dia vamos fazer um culto lá em casa. Vocês estão convidados para ir lá. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Você vai para mim, pastor, que sou eu, não citei nome de ninguém. É exemplo. Estou dando aqui coisa que a gente vê. Deus permite que a gente vê, mas a gente está pregando. Não sei se alguém quer falar isso aqui agora, mas eu estou trazendo isso agora. Porque as pessoas, Heloísa, você não entende. Uma hora é, uma hora não é. Eu sou, não sou. Eu estou, depois eu vou para trás. Eu bebo, paro de beber. Aí volto a beber e não vou mais. Aí, que bagunça é essa, irmãos? Pastora Rose, como Jesus lá de cima fica olhando os corações dessas pessoas, pastora Rose, né? Ele fica sem entender. E se nós que somos pastores não pregar a verdade, não falar a verdade, doa quem doer, vai continuar outros morrendo, aí amanhã vai cobrar de quem? Eu te botei lá na frente, eu te levantei para estar lá, você foi covarde, não pregou a verdade. Então há uma necessidade de limpeza radical, irmãos. E o isopor, essa palavra não sei falar direito, é isopor, sei lá. Isopo. Ele purifica, ele falou no versículo 7. No versículo 7 ele falou: purifica-me com isopo e ficarei puro. O isopo era usado o quê? O ritual de quê? De purificação. Aí eu fui pesquisar o que é isopo. Isopo era uma planta usada como um pincel para expersão em rituais de purificação, servindo para espalhar o sangue ou a água benta sobre as pessoas e sobre os leprosos. Aí perdão de pecados, e vem que essa planta ela é diretamente ligada aqui no
51, Salmo 51. Aí que eu vim lembrar o que era Jesus. Aquele que o padre pega, moia lá e sai da igreja assim, purificando os outros. E ali o perdão está sendo perdoado. E Davi entendia que isso também serviria para ele, igreja. Então Davi, ele clama por uma limpeza sacrificial e cerimonial completa na sua vida. Esse se viu que realmente ele pecou. Então ele precisava de uma restauração de alegria sobre a sua vida. Porque ele se encontrava depois do pecado ali, creio eu, afastado de Deus. Que Deus não mais estava olhando para Davi, não estava mais olhando para ele. Então ele precisava que Deus o purificasse de uma forma extraordinária. Aleluia. E ele precisava da restauração da alegria. Porque o pecado trouxe dor aos seus ossos quebrados. O perdão e a restauração da alegria faz com que o som que falta na alma volta novamente para perto de nós. Então quando nós errarmos, irmãos, não procura mostrar para Deus quem é o culpado, não. Aceita o seu próprio erro. Porque a busca do perdão é a busca por ser limpo como a neve. Senhor, eu pequei, estou todo sujo, eu preciso ser purificado. Purifica-me como eu sou e faça de mim branco como a neve. Aleluia. Porque aí Deus te dá uma transformação total, irmãos. Não um mero remendo novo em vestes velhas, não. Ele faz uma purificação do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia! Glória a Deus, pastor! Abençoado! Aleluia! E faz outra coisa, pastorzão. O milagre do novo coração, como está escrito no versículo 10 e 11. Davi não disse: reforma o meu coração, ó Deus! Reforma! Reformar, sabe o que é? É meu carro que está no CTI ali com o motor quase fundido. Eu levar no mecânico lá, né, pastorzão? Chegar lá e eles vão fazer um retífica. Isso não é novo. Mas Deus não vai permitir renovar meu carro, não. Deus não dá essa palavra aqui. Não quero nem carro novo, eu quero um coração novo, um motor novo nesse carro, eu profetizo. Se não for um carro novo, eu quero um coração novo. Essa palavra que Deus fala aqui. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. A palavra, ela em hebraico, cria, é bará, usada lá em Gênesis para a criação do universo. Foi um ato a qual Deus pôde realizar muitas coisas a qual nós podemos contemplar com nossos olhos de hoje. Então, meus amados, o arrependimento genuíno, ele busca milagre. Ele busca o quê? Uma nova criação. Ele busca um renovo, tudo diferente. Porque Davi ele tinha medo da perda. Será que você tem medo? Você que está aqui nessa noite, sinceramente, fala comigo. Será que você tem medo de perder o Espírito Santo, Deus? Ou você trata o Espírito Santo como não vejo, não existe. Isso é blá blá blá. Porque hoje em dia as pessoas não valorizam mais o Espírito Santo. Esquecem que o Espírito Santo ele é um ser. O Espírito Santo é uma pessoa. E muitos têm deixado ele de lado, irmãos. Eu não sei sair para trabalhar sem falar assim na cadeira do motorista, do passageiro, assim, ó, Regiana, Espírito Santo, esse lugar aqui é seu agora. Estou saindo, saia comigo. Talvez vai sentar alguns aqui, no seu colo aqui. Quando estiver sentado no seu colo, abençoa a vida dessa pessoa. Porque muitos que sentam lá está com problema no joelho, que é uma pessoa no hospital, que não pode sentar atrás, que está na frente. Então sempre oro a Deus dessa forma, porque eu, irmãos, não sei viver sem o Espírito Santo. Eu não sei. Vocês sabem,
cartas hoje para esse Espírito Santo? Não tem como. Não tem como eu e você hoje que está aqui nessa igreja viver sem o Espírito Santo de Deus. Então ele tinha medo da perda. E ele falou assim: olha, não me lances fora da sua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. O medo de perder a presença de Deus é a maior evidência em um coração quebrantado, meu amado. É medo. Só que as pessoas hoje não estão nem aí. Eu fico vendo, mas como é que profetiza? Como é que, missionário, como é que a pessoa vem cá na frente e profetiza? A pessoa fala, as coisas até batem. Aí no outro dia não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de nada. O pastor não presta, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Vai para a bebedeira, vai fazer as coisas que não. Eu não entendo. Você. Temor. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Ou você ama ou você não ama. Ou você segue ou você não segue. Porque a palavra de Deus fala sim, sim, não, não. É quente ou frio. Porque os mortos daquele grande dia de Gideão, o que ele falou? Ele vai vomitar. Então, igreja de Deus, povo de Deus vivo, povo que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, não brinque com o Espírito Santo, não brinque com a presença de Deus, porque essa palavra, eu estou pregando aqui, não é outra palavra de autoajuda, não. Eu não prego palavras de autoajuda, é uma palavra de intervenção divina para a minha alma e para a sua alma nessa noite. É uma palavra de despertamento, é uma palavra de dia de santa ceia. Aleluia. Sim, meu Deus. Então nós temos, irmãos, que sermos diferentes, pensarmos diferente, agirmos diferente. Porque quando nós assim fazemos, assim vem. E temos a restituição de Deus. A certeza. Como está escrito lá no versículo 12 e 13. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Glória a Deus. Porque nesse momento ele estava afastado. Estava afligido. Estava fruto. Amargurado. Não sentia mais a glória. Não sentia mais a presença de Deus. Porque é isso que o pecado faz conosco. Tira a vontade de fazer a obra de Deus. Tira a vontade de tocar, de cantar. Tira a vontade de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas nós somos separados, irmãos. Nós somos escolhidos. Nós não podemos e nem podemos permitir que o inimigo arranque de nós tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Agora, você quer uma vida ter? Você nunca vai ter. Pela igreja não. E quem falar que é cristão e não passa a prova e fala que igreja é essa, que eu vou fechar essa aqui e vou lá congregar com vocês lá. Crente nasceu para passar a prova, não é? Você não passa a prova. Você fala que não passa. Pastor Zé Cássio, você passa a prova. Pastor, você passa a prova de quanto? Pastor, eu não sei, não. Fala, pastor Lucidez. Lucidez só passa, só que aqui, ó, pastor Lucidez. Acho que é mais. Passa por aqui. Está aí de pé. E ela está pensando, o cabelo dela ficou mais bonito do que era antes. Essa mulher passou aí, irmãos. Sabe o que é? Antes de passar as provas, eu vou fazer um culto aqui, um salmo de agradecimento a Deus. Antes de passar o sofrimento, já sabe o que é passar. Deus não vai entrar numa história dessa. Deus não vai falar assim: minha filha, você está fazendo aí, ninguém faz, é poucos que fazem, eu vou te honrar. Vou te honrar, é honra. Alegria, meu Deus, da salvação, ele é um termômetro da nossa vida espiritual. O arrependimento, ele faz com que tudo
meu favor e ao seu favor. Mas para isso, o fruto do arrependimento tem que ser verdadeiro. Não tem que ser esse negócio de lá, leva, não. Porque Deus não aceita. Versículo 13 e 15, o testemunho e a missão. Porque depois, pastorzão, que nós passamos por todas essas provas, nós nos arrependemos, nós choramos, nós declaramos que nós vivemos em um Espírito Santo de Deus, que nós precisamos de Deus, que Ele nos perdoa, que Ele nos purifica, que Ele nos dá um novo coração. Aí Ele vem fazendo de tudo que nós passou um testemunho da sua missão. Porque uma vez você restaurado, uma vez eu restaurado, o impulso natural de nossas vidas é o quê? Então, diz Davi, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Amém. O seu testemunho de tudo que você viveu, que você passou, mas que você perseverou, quando você pegar o microfone, que você começar a falar, aquelas pessoas que estão na situação que você passou, falar, se Deus mudou a história de Davi, Deus mudou a história do pregador, por que ele também não vai mudar a minha história? Aleluia! Glória a Deus. E o que nos faz quando nós nos arrependemos? O que Deus faz de nós? Ele faz de nós um verdadeiro evangelista, irmãos. Que aquele que recebeu um grande perdão, ele ama dar testemunho do que Deus fez por ele. E Davi, ele sabia que Deus não queria sacrifícios, que Deus, ele não queria holocaustos. Davi, ele sabia que Deus queria um sacrifício genuíno, algo que mudasse o seu interior, mudasse a sua história. Deus, às vezes, ele quer sacrifício diferente. Ah, não é sacrifício, eu vou fazer uma oferta de R$300, R$500. Fazer um sacrifício. Está cheio de conta para pagar, levando dinheiro para a igreja, R$500. Cheio de coisa para pagar. A luz está quase cortando. O aluguel vencendo. Eu vou fazer um sacrifício. E Deus vai te dar 10 vezes mais. Irmãos, o sacrifício para Deus, sabe o que é? É um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso ele fala, isso ele não despreza. Isso ele não despreza. Deus quer sinceridade com ele, é sentar com ele na cadeira assim, ó, deixa quieto. Fica para sua cara. Estou acabando. O Senhor é o Pai, eu sou Deus. O Senhor é Deus, eu sou o pecador. Deus quer simples. Pai, contra ti somente pequei. Caí na minha fraqueza, Senhor. Eu errei, Pai, eu sabia que não podia, mas sem eu querer, sabia que eu estava errado, Pai. Eu fui. Eu não mereço o seu perdão, porque eu sou um pecador. Não é a primeira vez que eu falo, não, Senhor. É a terceira, a quinta, a sexta vez que eu erro no mesmo pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá força, restaura a minha vida. Faça de mim como o oleiro faz. Quebra este vaso aqui, Pai, e faça de novo. Aleluia. Que eu não quero viver essa vida. Eu sei que essa vida que eu estou de pecado, iniquidade que eu estou levando, não vai me levar a nada, Pai. Só vai me levar à destruição. Eu vou me esfriando a cada dia. Eu vou perder a vontade de ir na tua casa, de ir à tua igreja. Eu perco a comunhão com os meus irmãos, Pai. Pai, me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, nas minhas angústias. Não acusar, apontar para fulano
fulano e ciclano. É eu, Pai. É eu que pequei. Eu que errei. Pai, tem misericórdia de mim. Deus. Muda a minha história, muda o meu quadro, Pai. Fortaleça as minhas pernas, o meu corpo. Tira o desejo do pecado de dentro de mim, Pai. Purifica a minha alma. Restaura o meu interior, papai. Sei que sou fraco. A carne é fraca, Pai. O espírito é até forte. Mas quando eu vejo, Pai, um copo de cachaça, eu vou lá e bebo. Pai, quando eu vejo uma mulher, Deus, os meus olhos não saem dela. Eu canto ela. Senhor, quando eu passo nos becos, eu sinto o cheiro da droga. Eu não tenho força de não resistir, vem desejo em mim. Aí eu olho para a direita, olho para a esquerda, não vejo nenhum pastor, nenhum irmão da igreja. Eu vou lá e peço para dar um trago. Senhor, purifica-me. Arranca de mim, Pai, todo esse desejo carnal. Purifica o meu sangue e faça de mim uma nova criatura. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é dessa forma, irmãos. Porque Deus, queridos, Ele não se impressiona com os nossos rituais. Ele não se impressiona com o nosso dinheiro, as nossas boas obras. Mas com o quê? Com a minha humildade, com a tua humildade e quebrantamento. Isto é o único sacrifício a qual Ele não rejeita. Isso Ele não rejeita. Uma palavra sincera com Ele, ser quebrantado diante dEle, se ajoelhar diante dEle, clamar diante dEle, como Davi fez. O nosso arrependimento, irmãos. Quando você se arrepende, as suas bênçãos elas se tornam comunitárias. Davi, como rei, ele sabia que a sua restauração, a sua mudança e transformação afetaria todo o povo de Israel. Foi o que ele escreveu: faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Quem sabia? Se Deus o restaurasse, se Deus desse a ele uma segunda oportunidade, Ele mudaria a história de toda a cidade. Meus amados, o seu arrependimento não é apenas sobre você, não. Um cristão, quando verdadeiramente ele é restaurado, ele abençoa a igreja, ele abençoa a sua família, ele abençoa toda a sociedade a qual ele ali, faz parte. Que ele muda a história de outras pessoas. Então o que acontece? Para terminar, quando Davi estava ali falando com Deus através desse salmo, Davi ele olhou para o futuro e pediu o quê? Uma purificação. E eu e você, para onde é que nós olhamos? Para a cruz de Cristo. Aleluia. Porque o sangue de Jesus é a realidade do que o isopo. Ele purifica a minha alma e a sua alma. Então nós temos que estar quebrantados diante de Deus. Nós temos que quebrantar diante do Senhor. E você tem tentado, você tem tentado se reformar por conta própria, ou você tem buscado de Deus a sua transformação, a sua mudança? Porque uma coisa eu vou te falar para você aqui: só Deus pode criar um coração puro dentro de você. Só Deus ele pode fazer isso, mais ninguém. Talvez você tenha vivido, tenha focado as suas consequências no seu pecado, ou nas ofensas primárias contra Deus, né? Aí eu te pergunto:
A alegria da salvação se perdeu na sua vida? Vou repetir. A alegria da salvação perdeu na sua vida? Ou você está vindo na igreja só por vir, para falar que você está aqui, para falar que você é crente? Quero dizer para você nessa noite, peça a Deus, amados. Peça a Deus para restituir hoje a sua vida, o seu coração. Peça a Deus. Abandone o orgulho. Abandone o espírito defensivo. Confie, meus amados, no Criador. Confie naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que pagou um alto preço pela tua vida. Confie nele. Creia que Deus pode criar o que você não pode reformar, irmãos. Só Ele pode. Só Ele tem o poder para isso. Prometa que ao ser restaurado, seus lábios se abrirão para louvor e para testemunho. Glória a Deus. Do Senhor. Prometa. Para que quando você for restaurado verdadeiramente, você não cocheie sobre dois senhores. Você busca verdadeiramente só adorar a Deus. Amém? Amém. Coloque-se de pé, quero orar por você nessa noite, Jesus. Já vamos para a Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, não foi feita a minha vontade, mas foi feita a vontade do Senhor. Porque a minha vontade era Apocalipse 2. Mas o Senhor me trouxe aqui no 51, livro de Salmos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, possa cair no coração de cada pessoa que aqui adentrou. E que todos, meu Pai, possam ter o mesmo sentimento, Pai, do teu servo Davi. Que primeiramente nós pecarmos e errarmos. Estamos errando perante o Senhor, não contra o próximo, mas primeiramente contra o Senhor. Então nessa noite, Pai, noite de Santa Ceia, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, perdoa as palavras malditas que às vezes saíram dos nossos lábios sem a gente querer. Não foi da boca para fora, não foi do coração. Senhor, perdoa o meu olhar, perdoa o meu falar, perdoa, Senhor, essas pessoas agora têm se levantado contra esse ministério, têm se levantado contra, Pai, as pessoas desse ministério. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu, ó Senhor, é quem nos purifica. Tu, ó Senhor, é quem nos aviva. Então, meu Deus, que nós possamos nessa noite sairmos daqui com o coração limpo, com o coração novo, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, nós possamos sair daqui transformados, leve, Pai, porque todos os nossos pecados, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Sabemos que o inimigo de nossas almas, ele tem nos cirandado. O inimigo de nossas almas, meu Pai, ele tem pedido ao Senhor para nos peneirar. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, proteja-nos, guarda essa igreja, proteja esse irmão, essa irmã, proteja esse homem, essa mulher, Pai. Dá força ao cansado nessa noite, Pai. Restaura esse que se encontra batido, restaura esse que a fé está esmorecendo, restaura esse, meu Pai, que não tem mais a vontade, Pai, de estar fazendo a Tua obra. Pai, isso é coisa do demônio, isso é seta do inimigo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quebra esse laço, quebra esse mal, Pai, em nome de Jesus, e faça dessa igreja uma igreja renovada, restaurada, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E você que pode, joga a sua mão para cima e dê uma salva de palmas a esse Deus todo poderoso, que é do céu e da terra, em nome